E aí, meu amado fera, tudo bacana? Voltamos aqui para gravar agora o assunto de estudo dos gases. As questões que caíram no SESMAC até hoje, 2014 até hoje, do assunto de estudo dos gases. Uma coisa muito importante, se você quer baixar esse material, o link do vídeo de apresentação está aqui, se você está assistindo pelo YouTube. Se você está assistindo no nosso site, o nosso curso para a Faculdade de Medicina Particulares, no nosso site quimicamsandrão.com.br, deve estar em algum lugar por aí, procura aí que deve estar por aí. Certo? Você baixar o material gratuito. E os seus módulos também, né? Se você quiser fazer um curso online para as faculdades de medicina particulares do Norte e Nordeste, com plantão 24 horas comigo, num grupo de WhatsApp, é só falar com o Sandrão, que é só ir lá fazer a sua inscrição. As aulas estarão disponíveis a partir de agosto de 2021. Não sei quando é que você está vendo esse vídeo, né? Galera, se você está acompanhando, você já sabe que agora nós vamos fazer estudo dos gases. Então, nós temos aqui umas questões de estudo dos gases. Caiu até bastante no SESMAC estudo dos gases, beleza? Então vamos lá. Ele fala o seguinte, ó. Foi uma questão de medicina 2014. Um balão meteorológico é um simples balão de borracha inflado com gás hélio e fabricado para resistir às baixas temperaturas, fundamentais na meteorologia moderna. Esses balões são lançados por estações meteorológicas pertencentes a institutos de pesquisas, universidades, entidades públicas e privadas e as Forças Armadas. Um balão meteorológico flexível está ao nível do mar, então a pressão ao nível do mar é de 1 atm, com um volume igual a 40 litros, então o volume é 40 litros, onde a temperatura é 27 graus Celsius e a pressão 760 torricelli. E aí ele fala o seguinte, esse balão sobe para a altitude de 2 km, onde a pressão é de 600 torr e a temperatura é de 17 graus Celsius. Determine a variação do volume do balão quando ele se eleva a uma altitude de 2 km. Aqui nós vamos usar a equação geral dos gases. Então vamos começar nosso assunto agora. Vem com o Sandrão. Olha só. Como é que a gente vai fazer isso aí, Sandrão? Nós vamos fazer da seguinte maneira. Vamos lembrar de equação geral dos gases. Eu vou aumentar aqui um pouquinho. Beleza? Equação geral dos gases. As unidades principais dos gases é pressão, volume e temperatura. Então você tem aqui a pressão, volume sobre temperatura, não é isso aí? Então nós temos aqui a pressão 1, volume 1, temperatura 1. Esse 1 é o inicial, que vai ser igual à pressão final, volume final, temperatura final. Lembra dessa formulazinha? Se não lembra, não tem importância. Você só precisa dela, porque quando as coisas forem constantes, você vai cortar, você só precisa saber essa. Mas aí você pode fazer o seguinte, dessa fórmula eu posso tirar algumas, e essa não. Eu posso tirar, na verdade, 3 formulazinhas. A primeira é que é o seguinte, quando a temperatura for constante, a pressão inicial vezes o volume inicial é igual à pressão final vezes o volume final, beleza? Quando o volume for constante, a pressão inicial sobre a temperatura inicial vai ser igual à pressão final sobre a temperatura final, e quando a pressão for constante, volume inicial sobre temperatura inicial é igual ao volume final sobre a temperatura final. Essa transformação aqui, temperatura constante chamada de isotérmica,
Essa aqui o volume é constante, é chamada de isovolumétrica ou isocórica. E essa aqui a pressão é constante, é chamada de isobárica. Se você observar aqui, ó, na questão, deixa eu ver se dá para a gente fazer aqui, eu acho que dá para a gente fazer aqui, vou aumentar um pouquinho aqui. Eu tenho aqui o seguinte, ó, qual é o volume inicial? 40 litros, é o volume do balão, tá? Qual é a temperatura inicial? Eu já vou passar para graus Celsius, para Kelvin. E aí, senhor, como é que eu passo para Kelvin, hein? É fácil, eu pego esse cidadão aqui e somo com 273, dá 300 Kelvin. É a mesma coisa que eu vou fazer com esse aqui, ó. 17 vai dar 17 vai dar 200, somo com 273, aqui vai dar 300 e aqui vai dar 290. Beleza? Lembrando que a pressão no início aqui, a pressão inicial, como ele falou, é de 760 torricelli. Beleza? Aí o balão vai subir 2 km. E lá em cima, ou seja, o estado final, a pressão dele, ó, é 610 e a temperatura é 17. O volume não se alterou, certo? O volume permaneceu constante. Então aqui eu tenho a pressão final de 610 torricelli e a temperatura final de 290 Kelvin. Aí agora a gente vai fazer aqui bacaninha. Sandrão, observe que o volume do balão, ele, na verdade, quer saber qual o volume, né? Ou seja, ele quer saber o volume 2. Ou seja, não tem constante aqui, ele quer saber qual o volume, né? Isso aí, qual o volume do balão. Aqui não tem nada constante, então eu vou usar a equação geral dos gases mesmos. Então, qual é a fórmula geral dos gases? É P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2. Quem é P1? Tá aqui, ó. P1, 760. As unidades também são as mesmas, então você não precisa transformar nada. Qual é o volume 1? 40. Volume 1, 40. Temperatura 1, 300, ou seja, a temperatura inicial, 300. Pressão 2, 610. Pressão 2, ou seja, pressão final, 610. Volume final é a pergunta, é minha questão. Daqui a 2 km, quanto é que ele vai estar? Daqui a 2 km, ou seja, quando ele subir 2 km, ele vai estar com a pressão de 710 torricelli e uma temperatura de 290 sobre 290. Beleza? Você pode cortar os zeros aqui, ó, meu amado fera, para ficar mais fácil. E aí, o volume final, aí é matemática. Acabou química, matemática de basic, né? Você vai fazer aqui um cruz credozinho. Deixa eu apagar aqui para quando você for estudar. Você vai fazer aqui um cruz credo, certo? Você pode cortar esse zero com esse zero também. E você vai ver aí, ó, 76 vezes 4 vezes 29 dividido por 3. Eu, na verdade, tenho que cortar os dois zeros, né? Que eu cortei o zero do 760 com o zero do 40 com os dois do 300. Então, 3 vezes... Deixa eu apagar. 3 vezes 29. Cara, esse volume aqui vai ser igual a 48 litros. Quando ele chegar lá em cima, o volume vai ser de 48. Certo, Sandrão? Beleza. Mas eu quero o quê? Observe que ele falou aqui, eu quero a variação do volume. No início, o volume era 40. 40. Certo? No início era 40. Então agora vai ser quanto? A variação do volume. Vou fazer aqui, ó. ΔV. Delta geralmente está para variação, né? Então vai ser o volume final menos o volume inicial. No final, quando eu cheguei a 2 km de altitude, era 48. Quando era lá embaixo era 40, então a variação é de 8 litros. Letra A. Equação geral de gases. Essas questões agora primeiras de estudos dos gases são relacionados a essa fórmula de equação geral dos gases. Bacana? Vamos para a próxima.